Olá, boa noite. Começa agora o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o Padre Air José. Até às 9 horas estaremos aqui conversando com você sempre, claro, sobre alguma dificuldade, algum problema de saúde, alguma situação que nós sempre entendemos que vai ser sempre muito bom para você. Por isso que o Vida e Saúde sempre traz aqui temáticas que vão de encontro à sua necessidade, não é? Temáticas essas que de alguma maneira te esclarecem e fazem com que você possa viver plenamente a sua vida. Nós sempre entendemos que o nosso corpo, nós que professamos uma religião, entendemos que o nosso corpo ele é templo de Deus também, por isso que nós temos que cuidar desse nosso corpo. Se a gente não cuida do corpo, nós estamos negando um pouco a graça de Deus que existe em nós. Eu até diria que é uma falta bem grave quando nós não nos preocupamos com o nosso corpo. Por isso o Vida e Saúde está aqui para levar até você justamente alguns temas que vão te ajudar a pensar e repensar sobre a sua saúde física. E claro que hoje nós temos, como eu disse, uma temática também muito especial. Nós queremos conversar com você como cuidar do seu fígado. Você já pensou nisso? Tem alguém da sua família, ou você mesmo tem alguma dificuldade com essa temática? Sofre em relação à questão do seu fígado? Tem alguma coisa que você gostaria de ter um pouco mais esclarecida? Você quer saber um pouco mais sobre isso? É só você ligar para a gente. 0 operadora 19 3871 9620. E aqui a gente está disposto a responder todas as suas perguntas. Lembrando que o nosso programa também está pelo Facebook, você pode ir lá acompanhar junto conosco, tá bom? E também dar as suas sugestões e, por que não, falar do que você gostaria que nós tratássemos aqui. E para começarmos, melhor dizendo, a entender um pouco sobre como cuidar do seu fígado, você vai acompanhar comigo um pequeno vídeo para ilustrar um pouco mais a temática de hoje. Acompanhe. O fígado é um órgão grande e desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio metabólico do nosso corpo, sendo responsável por uma variedade de funções importantes, como processar os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os minerais dos alimentos vindos dos intestinos e remover as toxinas do sangue. As 3 principais doenças que podem afetar o fígado são fígado gordo, hepatites virais e doenças genéticas. Estima-se que quase 1/3 da população brasileira sofra de esteatose hepática não alcoólica, popularmente conhecida como gordura no fígado. Esse problema pode desencadear doenças graves como cirrose e câncer. Ajustes no estilo de vida são a melhor forma de evitar e tratar essa condição que não para de crescer. Veja alguns exemplos que deixam o fígado mais saudável. Atenção à dieta, mudança na alimentação, mas sem radicalismos. Atividade física. Cuidado com o álcool. Mantenha os check-ups regulares. Evite também se automedicar. Seringas e agulhas não devem ser compartilhadas, assim como objetos de higiene pessoal, como lâminas de barbear e utensílios de manicure. E hoje o nosso programa vai tratar desse órgão tão importante para o nosso corpo. Então fica de olho, anote as dicas e avisa todo mundo que o Vida e Saúde já está no ar. É isso aí, Carlinhos. Começamos de fato Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI e temos a presença ilustre que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre toda essa temática, Dr. Jefferson Calil. Seja bem-vindo. Boa noite, Padre. Obrigado. É uma alegria estar aqui, poder contribuir de alguma forma, o pessoal de casa também, trazer um pouco de informação. Tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo. Obrigado, com certeza. Eu quero só lembrar o seguinte, nós hoje vamos falar sobre como cuidar do seu fígado e eu queria só lembrar assim, você sabe que você pode participar conosco porque as suas sugestões aqui são sempre muito bem-vindas. E essa pauta de hoje, inclusive, ela foi sugerida por Maria Madalena Primo, ela é de Caldas Novas, lá em Goiás, e ela disse assim, olha, eu gostaria de um programa sobre hepatologia, sobre o fígado e especialmente cirrose, como combater a ascite. Depois você vai entender o que é ascite se você ainda não sabe. Então, por isso que a gente fica feliz. Então, muito obrigado, viu, Maria Madalena? Obrigado mesmo. E você também, ó, que está acompanhando aí, pode também fazer a sua sugestão. A gente fica aqui aguardando. Doutor, fígado, qual a importância desse órgão no nosso organismo? Ele, em termos de tamanho, né, para se ter uma ideia, ele só fica atrás da pele. Então, a pele é o maior órgão do corpo. Em segundo lugar, vem o fígado, que em geral ele pesa em torno de 1,5 kg, mas é 5% em torno de 2,5% a 4,5% do peso corporal. Então, se a gente pegar um adulto, uma pessoa grande, pode pesar 2, 3 quilos o fígado.
Ele é um órgão também que fica na nossa parte superior do abdômen, embaixo das costelas, a maior parte dele, do lado direito, mas ele passa um pouquinho para o lado esquerdo também. É um órgão bem grande. As principais funções do fígado, né, ele é um órgão de defesa muito importante, porque todo o sangue que vem do intestino, tudo que nós comemos é uma porta de entrada. Então, os alimentos, as bactérias, os vírus, vêm pelo intestino e passa primeiro no fígado. Então, ele é um órgão de defesa, para pegar vírus, bactérias e tudo mais. Ele é um órgão também que joga coisas ruins fora. Por exemplo, o colesterol, a nossa bile que sai nas fezes, ela é rica em colesterol. Então, é um jeito que ele elimina alguns medicamentos, algumas substâncias. Então, é um órgão que elimina. É um órgão que produz também proteínas. A albumina, que é a proteína que circula no nosso sangue, proteínas de coagulação, que participam da coagulação do nosso sangue, entre outras. O metabolismo do colesterol, né, todo no fígado, armazenamento de energia. Quando a gente fica de jejum, aquele glicogênio, aquela glicose está armazenada, é recrutada do fígado. Então, ele é um órgão primordial. Além de metabolizar, né, muitas drogas, tudo que a gente, todos os hormônios. Então, ele é um órgão que tem múltiplas funções, um orquestrador, na verdade. Né? E tamanho, você disse que ele independe do tamanho da pessoa, no caso. Ele é proporcional. Então, se a pessoa é mais longilínea, um peso maior, ele é maior. Se é uma pessoa menor, ele é menor. Mas ele ocupa uma boa parte do nosso abdômen superior. E como é que a gente cuida do fígado? Tem algum segredo em relação a isso? Alguma necessidade que a gente precisa ter para cuidar bem? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre aquilo que acomete as doenças e tal. Mas como é que a gente pode cuidar bem dele? Perfeito. Os cuidados, a gente parte primeiro para não agredi-lo. Esse é o primeiro cuidado. Porque a maioria das doenças hepáticas, ela surge de uma agressão no fígado. Então, seja pelo álcool, seja por vírus, as hepatites virais ou outros vírus, seja medicamentos hepatotóxicos, aqueles que são tóxicos para o fígado. Então, são doenças, outras não controladas, que também acometem o fígado. Então, a primeira coisa para a gente cuidar é a gente cercar para não atacar ele, não machucar ele. Essa é a primeira coisa. A segunda, bons hábitos de vida. Então, alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos. Outra questão, o peso. Hoje é muito comum sobrepeso, obesidade. E essas síndromes metabólicas que estão relacionadas com o ganho de peso, sobrepeso, obesidade, todas elas levam à esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Esse acúmulo de gordura no fígado, ele é um espectro de uma doença. Ele pode ser só a esteatose, tranquilo, só o acúmulo, que não causa uma doença hepática, mas é um acúmulo, como algum... ele pode evoluir com uma esteatohepatite, essa gordura levando a um processo inflamatório, tal como acontece com vírus, com álcool. Então, a gordura, num grau acentuado, ela machuca as células do fígado, os hepatócitos. Num terceiro momento, se essa esteatohepatite continuar, pode levar a uma fibrose, que já é uma cicatriz no fígado. O fígado é um órgão que se regenera muito, mas até certo ponto. Chega uma hora de tanta agressão que ele começa a formar cicatrizes, que é o colágeno, a fibrose. E no fim desse espectro fica a cirrose, que já é a perda de função do fígado. Então, essa questão, por exemplo, quando as pessoas dizem que o fígado, de fato, ele regenera, isso de fato é verdade? Isso é um mito? Depende da doença? Como é que funciona isso? Ele regenera. Mesmo nos casos de cirrose iniciais, se você tira a causa, o que está afetando, por exemplo, a hepatite viral, você tratou uma hepatite alcoólica, você tirou uma hepatite medicamentosa, você tira o fator, ele regenera. Então, mesmo nos casos de cirrose, ele é um órgão... E nesse caso, o alcoolismo, por exemplo, é possível que, se a pessoa deixe de beber, é possível que ele se regenere? A doença regrida. É difícil a gente saber aquela cirrose, se parar de tirar o álcool, ela vai sair da cirrose, vai voltar para um fígado normal. Mas uma coisa que a gente tem certeza que vai parar de agredir. Né? Na questão do câncer é a mesma coisa, não? Ou é diferente? O câncer, quando a gente fala fígado e câncer, tem duas apresentações. Tem o câncer primário do fígado, aquele que se origina de células do fígado, que é o hepatocarcinoma, o carcinoma hepatocelular, que é o mais comum. E ele é mais comum em quem tem cirrose, por isso que quem tem cirrose tem que fazer acompanhamento, que é uma das complicações da cirrose. E um outro que é muito comum, que é metástase. Como ele é um órgão que filtra todo o sangue do corpo,
então ele é um órgão muito rico em sangue, então ele acaba drenando tudo. Então, câncer de intestino, mesmo câncer de mama, outros cânceres, câncer de pulmão, pode dar metástases, que é um implante da célula no fígado. E isso pode ser 1, 2, 3. Tá. E se for muito extenso, pode até levar a uma cirrose, uma perda de função hepática. Agora, uma coisa importante o brasileiro, não sei se o brasileiro, se todas as pessoas no mundo inteiro têm essa mania da automedicação, não é? E também do autodiagnóstico sobre as coisas. Vamos supor que eu tenha alguma dificuldade na minha saúde e eu consigo identificar se é um problema do fígado e como que eu posso fazer isso? Há essa possibilidade? Excelente pergunta. Inicialmente, os sintomas do fígado, eles são muito vagos. Por exemplo, uma cirrose logo no começo dá uma fraqueza, um mal-estar, uma perda de peso. Pode confundir com outras coisas, né? Exatamente, é muito inespecífico. O que tem realmente de doença específica do fígado que nós falamos, tem alguma coisa no fígado, ascite, que é acúmulo de água, de líquido intraabdominal, icterícia, que é o amarelado dos olhos e da pele, urina, que a gente fala aspecto de Coca-Cola, aquela urina escura, fezes brancas, porque é a saída da bile que deixa as fezes escuras, então se não está saindo bile tem algum problema, que a gente chama, o nome médico disso, acolia fecal, mas as fezes brancas. Alterações de comportamento, que na encefalopatia hepática, por conta do metabolismo das substâncias, pode até ter alteração de sono, inversão, então não dorme à noite, tem sono de dia, né? Então, a inversão do sono também? A encefalopatia hepática, que é a alteração do sistema nervoso central, secundária ao funcionamento do fígado, o grau mais leve é a inversão do sono. Então, é que a insônia é muito comum, com ansiedade, mas é um sintoma inicial. Pode ser um sinal de uma doença no fígado. Você falava de icterícia, né? Exato. Icterícia. E até a gente comentava antes assim, porque a minha mãe lá em Minas Gerais, na cidade de Vieiras, a minha mãe ela tem um costume de lavar os bebês, assim, quando a mãe tem um filho. Aí vão lá, dona Águeda, a senhora podia ir lá lavar o bebê. Então, durante um tempo, minha mãe lava esses bebês. E eu ouvia muito frequentemente minha mãe falar assim, que aquela criança teve ou tem icterícia. Aí, quando você me fala essa questão da icterícia a partir disso, eu achava que isso era só específico de criança e não necessariamente. Na criança, não. No adulto, na doença hepática. No adulto também eu tenho, a doença hepática, eu tenho a icterícia, Tanto que é o primeiro sinal, quando a gente vê alguém com um quadro, para pensar numa hepatite aguda, seja medicamentosa, viral, qualquer coisa, é icterícia. Então a pessoa se apresenta ictérica, tem alguma coisa nesse fígado. Interessante, eu pensava completamente diferente. Funciona um pouquinho diferente. Na criança, é por uma imaturidade da enzima que joga fora, né? Então acaba acumulando. No adulto, também o fígado não faz a função de jogar essa bilirrubina, esse pigmento do sangue fora, e acaba acumulando no corpo, circulação, fica amarelado, acumula na pele, dá coceira, que é o prurido, né? Então as pessoas, tem uma coceirinha, mas às vezes não está um pouquinho amarelado, pode ser uma doença no fígado. Essa questão dos vícios que a gente tem na mente, pode ser uma pergunta meio, mas a questão do vício do cigarro, da bebida e tal, outros vícios, até você disse no início aí que a gente precisa ter uma vida saudável, né? Regulamentar isto. Estes vícios, eles atrapalham de fato, né, a questão de uma doença no fígado, eles podem desenvolver o alcoolismo sim pela questão da cirrose, né? Tinha dito, mas o fumo atrapalha de alguma maneira? O cigarro, né, ele tem componentes que são carcinogênicos. Então, ele é fator de risco para a grande maioria dos tumores. Então, não necessariamente ele vai ter uma agressão direta no fígado, claro, mas uma agressão indireta com certeza. E mesmo o corpo, a gente fala que é uma orquestra, está todo mundo alinhado. Se você começa a ter problema no pulmão, começa a ter outros problemas secundários ao cigarro, aí pode ter um acometimento hepático também. Mas nesse caso, não necessariamente? Não uma lesão direta. A bebida, sim? A bebida, sim. Uma lesão, ela tem um duplo mecanismo. Ela tem agressão direta celular, o álcool, e também atrapalha na saída da gordura da célula. Então, ela causa uma esteatose hepática alcoólica. Ah, tá. E não é questão de ser bebida, beber socialmente e tal. Não tem isso. A bebida, de qualquer maneira, ela vai fazer dano, vai causar dano. Dano. Geralmente, doses pequenas, que é proporcional ao sexo, homem, mulher, jovem, adulto, então tem uma
tolerância sem causar dano. Eu falo, esse é um limiar difícil da gente falar para as pessoas, não, pode beber, tá tudo bem, é complicado isso, né? A gente fala que o limite do que seria aceitável é a pessoa não sentir o efeito do álcool. Então, eu vou tomar um vinho que é bom para minha saúde, que eu me sinto bem, mas é aquele que ela não fique, ela não tenha tontura, ela não tenha sintoma nenhum da ingesta, é uma quantidade pequena. Se ela já teve sintoma daquilo, significa que passou um pouquinho, já sobrecarregou o corpo dela. Sabe por quê? O meu pai, quando ele faleceu, ele teve um AVC e depois de 3 meses ele veio a falecer, veio a óbito. E o médico na época disse assim, olha, meu pai fumou durante acho que 40 anos, mas parou durante muitos anos, ele havia parado. E o médico disse, olha, mesmo tendo parado, né, isso causou a dificuldade para ele agora na recuperação e tal. Quando se trata da bebida, a gente pode entrar nesse aspecto também, por exemplo, eu bebi durante, sei lá, 30 anos da minha vida, não sei, se o fígado suportou isso, a gente não sabe, né, como que ele suporta. Mas se o fígado suportou, é possível isso ainda causar dano, no caso do fígado mesmo, ele regenerando, como é que... Sim, ele fica uma cicatriz, a depender da genética, dessa suscetibilidade genética, as pessoas mais favoráveis, a quantidade que foi ingerida e o tempo. Então, isso pode sim levar a uma fibrose no fígado. Então, ele não vai se regenerar um fígado normal. Claro, ele ainda pode ter uma doença, uma função residual, funciona bem, dá conta, como a gente brinca, dá conta do recado, né? Faz aquilo ali e funciona bem. Mas ele não é um fígado, então se tiver uma hepatite, tiver alguma outra injúria ou medicamentosa, qualquer coisa, pode descompensar muito mais do que um fígado normal. Então, quando se trata dessa questão da cirrose em relação medicamentosa, é porque, de fato, é o mesmo medicamento ou foram vários medicamentos que a pessoa toma e acontece a cirrose? Boa pergunta. Na verdade, a gente chama alguns medicamentos que são hepatotóxicos, aqueles que são tóxicos. Então, às vezes, um medicamento só, com uma dose alta, por muito tempo, numa pessoa suscetível, pode ser. Ou uma mistura de medicamentos hepatotóxicos, às vezes numa dose mais baixa, ao longo do tempo, também podem levar. Por isso que a questão da automedicação, que é muito interessante. Nós fazemos muito, né? O padre aí de vez em quando faz algumas automedicações aí que não deve, não é? É necessário? Às vezes não é necessário, né? Tem uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio, você vai e assim por diante, né? E é interessante porque, assim, alguns medicamentos precisam de um acompanhamento. Por exemplo, os antifúngicos são hepatotóxicos, são excelentes drogas, mas tem essa questão. Então, precisa de um acompanhamento. E se está acompanhando, atacou um pouquinho o fígado, alterou os exames, suspende o remédio, diminui dose. Então, a gente está acompanhando. Se toma sem acompanhamento, pode estar tendo a lesão ali, não está percebendo. E a pessoa não percebe, não sabe? Só vai ter sintomas quando a cirrose já está instalada. É porque a gente sempre vê nessas questões da automedicação, e algumas pessoas, eu fiz uma coisa, não fez bem para o meu fígado. Como é que a pessoa sabe disso? Porque não tem como você... Eu não sei se aquilo fez mal para o meu fígado, eu não conheço, eu nem sei onde fica o fígado, agora que eu descobri onde fica o fígado, né? Então, assim, a gente consegue identificar isso mesmo? Porque, olha, eu comi tal coisa, meu fígado não respondeu bem. Será que não é desculpa porque a pessoa exagerou no tamanho do prato? Será que não foi isso? Pode excelente, ser. Padre, excelente. Isso é uma pergunta muito comum. O pessoal fala assim, eu sinto aquele gosto amargo. O bendito gosto amargo. Amargo na boca, a comida não faz a digestão, é no fígado o problema. Vou tomar um remédio para o fígado, ou estou com o fígado atacado. O fígado, na verdade, não dói, não dá sintomas, né? Isso daí, na verdade, são duas doenças que são muito comuns, estão relacionadas a erro alimentar, na maioria das vezes, que é o refluxo, que é o conteúdo do estômago que volta para cima. Como tem a bile, ela entra logo no começo do intestino, na saída do estômago. Se quem tem uma digestão um pouquinho mais lenta, tem bile, sobe na boca, dá o gosto amargo. Mas é a bile normal. Não é porque o fígado não é porque o fígado não está respondendo nada. Não. Então, alguns medicamentos que a gente toma de tubinhos assim, então pode esquecer aquilo. Esquece. Muitos ajudam, inclusive... Vou dar um recado para as pessoas depois, então. Essa é boa. É verdade. Inclusive, alguns têm um mecanismo que ajudariam no refluxo, nessa má digestão, nessa dispepsia. E não no fígado, propriamente dito. Porque a doença, esses sintomas não são do fígado. Então tem alguma coisa aí que não está muito bem, viu? Tem umas coisas que não estão muito... O fígado leva a culpa por muitas coisas que ele não é culpado. Coitado do fígado, né? O problema está lá no estômago, está onde o fígado tem que responder. Ele não tem resposta para tudo, coitado. Mas que bom. Olha só, nós estamos aqui conversando com o Dr. Jefferson Calil sobre justamente esses males que afetam o nosso fígado, aquilo que nós, de fato, precisamos observar, ter um pouco mais de interesse até em conhecer um pouco mais sobre essas questões, para que de fato a gente não se automedique e que viva plenamente e conserve plenamente o nosso fígado
como devemos conservar. Você pode participar colocando as suas perguntas, as suas dificuldades. Nós vamos ter daqui a pouco, nós vamos falar sobre a questão o que é ascite, o doutor já tinha comentado aqui, a questão da cirrose, gordura no fígado, essas coisas todas que talvez você tenha aí alguma dúvida sobre isso. Vai esclarecer a você, mas se você quiser, pode fazer a sua pergunta, viu? Estamos aqui abertos para a gente, de fato, responder a todas as suas perguntas e a todas as suas dúvidas, tá bom? Eu gostaria só de lembrar a você que nós, deixa eu ver se eu tenho aqui um papelzinho aqui, mas o papelzinho não está aqui, depois a gente fala sobre isso, tá bom? No próximo bloco, então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre essas questões e a gente vai falar para você sobre tudo aquilo que você precisa saber, sem essa questão de inventar desculpa para o fígado, viu? Culpando ele de coisas que ele não é culpado. O nosso intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.